A paz do Senhor Jesus. Bem-vindo ao novo estudo da Palavra de Deus. O novo tema hoje é o custo da omissão. Eu separei 4 tópicos para ser abordado nesse dia de hoje. Primeiro é: quem são os omissos? Segundo, o insulto à religião. 3. O que diz a palavra de Deus. 4. Princípios de Deus para não ser omisso. Peço a você que inscreva-se no meu canal, está logo aí abaixo, nessa taja vermelha, né? Não tem inscrever-se. Você precisa ter o e-mail do Google, ok? Já logado. E também não esqueça de dar um joinha, né? Não gostei aí, a mãozinha para cima com o dedo polegar, ok? Feito isso, você está colaborando para o canal. Bom, continuando, quem são os omissos? São pessoas sem compromisso. Geralmente elas não têm filhos, não pensam no futuro e não está preocupada com a vida alheia. São pessoas que não querem se envolver com tais assuntos. Política e religião não se ajusta. Essa é a frase de algumas pessoas na igreja. Ora, se não houvesse política, como é que você saberia se o camarada ele seria de esquerda ou direita? Se ele seria a favor ou contra algumas coisas dentro da igreja. Então, política tem que existir, religião tem que existir, para que umas pessoas conheçam as outras através do seu ponto de vista. Ok? Vamos ao insulto. Veja só, aqui eu tenho uma imagem de um grupo de pessoas na cidade de São Paulo, Brasil, que fizeram uma passeata e geraram insulto a uma religião cristã. Então, na cruz, quem morreu foi Jesus Cristo de Nazaré. Foi o único que morreu pelos nossos pecados. E aquela cruz ali representa para nós todo o sofrimento da raça humana. Ele nos deu a salvação eterna. Então, uma mulher, eu acredito que seja uma mulher, nesta foto, ela nua, uma mulher não, uma pessoa, nesta foto, né, nua, fazendo um papel de Cristo. Isso para nós é um insulto, é uma provocação nossa à religião. Então, quando a pessoa vê certas cenas no nosso país, que vai de encontro à nossa religião, aquilo que nós temos fé. Veja só, uma igreja no Brasil, de grande porte no Brasil, o líder dessa igreja se declarou em votar em um candidato no ano de 2018 no Brasil. E quando ele fez essa declaração pela rede social, depois que muitos souberam, foram para a frente da igreja a qual ele pertence e fizeram esse ato de insulto em frente da igreja. Um ato de provocação a uma religião. Então, quando a pessoa se omite a certas coisas que acontecem em nosso meio, corre um risco. E o custo da omissão é perigoso. Eu quero compartilhar com você a palavra de Deus. O que é que diz a palavra de Deus? Aqui o texto de Ezequiel, o capítulo de número 33, versículo 6, nos diz assim: mas, se quando o atalaia vir que vem a espada, e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo,
e a esta espada vier e levar uma vida dentre eles, este tal foi levado na sua iniquidade. Porém, o seu sangue requererei da mão do atalaia. Esta palavra está escrita em Ezequiel 33:6, veio da parte de Deus. Se você analisar do versículo 1 ao 6, para engordar melhor este versículo, mostra que Deus ele diz que quando o povo escolheu uma atalaia, e este atalaia ver que vem alguém com a espada contra Israel, e esse atalaia avisar que está vindo alguém com a espada para matar, quem ouvir, a Bíblia diz que ele será salvo. Mas quem ouvir e der uma de doido, dizendo que não viu, então o sangue deles será requerido dele mesmo, porque ele não se cuidou para se defender. Ok? E aqui no versículo 6 nos diz que se um atalaia, que é uma pessoa que está na linha de frente de um lugar que está para vigiar, se um atalaia ele souber que vem alguém para guerrear aquela família, aquele povo, e ele não tocar a trombeta, e se alguém morrer naquele lugar, a Bíblia diz que o sangue Deus vai requerer da mão do atalaia. Ou seja, o atalaia ele é culpado pela morte de quem morreu porque ele não avisou. Entendeu? Então é esta palavra que você precisa entender, porque quando eu trato do versículo 1 ao 6, eu estou tratando de responsabilidade. Do versículo 1 ao 6 é responsabilidade. Então, se eu tenho responsabilidade, certo? Eu tenho que estar mais ativo. Eu tenho que ir de encontro com aquilo que está destruindo os meus valores. Então, veja só, o que é atalaia? Atalaia é um vigia, é um guarda, é um sentinela, ok? Um atalaia é isso, ou seja, guarda. Na nossa casa, o guarda da casa depois de Cristo, é justamente o pai. O pai é a figura central da casa. É ele que tem que estar vigiando. Se as coisas erradas entrar na casa e o pai não combater, ele é responsável pelo aquilo que ele permitiu entrar. Então entenda bem, se uma casa o pai permite que as coisas entrem e atinja o povo da casa, então o pai ele é responsável pelo aquilo que ele não proibiu que aquilo entrasse na casa da pessoa. Vamos ao segundo ponto. Ok? Eu tenho aqui um segundo ponto, diz aqui um título, né, que é o nome, o sacerdote e juiz, né, tá 1 Samuel, capítulo 1, 9 e 4, 18. Aqui no capítulo 1 Samuel 2:12 ao 14, diz assim: Ora, os filhos de Eli eram homens ímpios, não conheciam ao Senhor, porquanto o costume desses sacerdotes para com o povo era que, oferecendo alguém um sacrifício, e estando-se a cozer a carne, vinha o servo do sacerdote, tendo na mão um garfo de 3 dentes, e o metia na panela, ou no tacho, ou no caldeirão, ou na marmita. E tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim fazia todos os de Israel que chegavam ali em Siló. Aqui na palavra de Deus nos mostra que os filhos de Eli
não tinha boa educação, como também os sacerdotes. Era uma educação que não estava agradável aos olhos de Deus. Bom, aqui em 1 Samuel, capítulo 2, 22 ao 23, já nos dá outra informações mais aplicada. Olha só, no 22 assim: Eli era já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e como se deitavam com as mulheres que ministravam à porta da tenda da revelação. E disse-lhe: por que fazeis tais coisas? Pois ouço de todo este povo os vossos malefícios. Olha só, Eli ouvia e via que seus filhos praticavam coisas desagradáveis aos olhos de Deus. Então veja a omissão de Eli. Eli era sacerdote e juiz, ou seja, dois títulos que poderiam corrigir qualquer pessoa. Tanto o sacerdote como o juiz é para corrigir pessoas. E ele era omisso aos seus filhos. Então seus filhos faziam coisas erradas e desagradáveis a Deus, e o sacerdote, em vez de punir os seus filhos, ele punia as pessoas de Israel. Ele julgava as pessoas de Israel. Então veja o quanto ele era omisso. Então o custo da omissão de Eli lhe deu a morte. O custo da omissão de Eli deixou os filhos mortos. A gente vai ver isso. Vamos ver outra passagem da palavra de Deus. Aqui no primeiro capítulo 2:34, diz assim: E te será por sinal o que lhe sobrevirá a teus dois filhos, a Ofni e a Finéias. Ambos morrerão no mesmo dia. Olha só que Deus aqui já anuncia para Eli, por causa da omissão dele, dizendo: olha, eu vou matar os teus dois filhos, certo? E eles serão por sinal, ou seja, o princípio de tudo que vem acontecer vai começar por ele. Eles serão os primeiros. Aí o 18, versículo 18, mas só que é do 4:18, ok? 4:18. Diz assim o seguinte: quando ele fez menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, junto à porta, e quebrou-se-lhe o pescoço, e morreu, porquanto era homem velho e pesado. Ele tinha julgado Israel 40 anos. Imagine 40 anos julgando Israel, dando, vamos dizer assim, a palavra certa em Israel, e para os filhos, Eli não faz nada. Ele é omisso diante de Deus. Olha só, Eli estava o quê? Sentado numa cadeira, certo? Já era cego nesse tempo, quando aconteceu essa morte dele. E um homem escapa de uma guerra, onde havia a arca de Deus, e houve aquele alvoroço todo quando o homem contou a história ao povo de Israel, que os filhos de Eli tinham morrido. E Eli pergunta: o que foi isso? O que foi que aconteceu? E entra aquele diálogo entre o homem e Eli. E o homem diz que os filhos deles morreram. Aí quando Eli realmente entende que os seus filhos estavam mortos, porque Deus já tinha falado isso, ele, na cadeira onde ele estava, ele que cai para trás e quebra o quê? O pescoço, e ali ele morre. Então veja só, a omissão de Eli gerou a morte dos seus filhos e dele também. E o povo de Israel foi castigado por causa disso. Então aí onde está o perigo do custo da omissão. Bom, aqui nós temos aqui uma figura de uma casa que representa onde moram famílias. Eu falei de atalaia, vigia, guarda, sentinela, ok? Então veja só, o cabeça da casa é um guarda, que é o pai da família, o pai daquele povo. Uma casa representa uma família, uma casa representa uma família. Tudo que entrar numa casa é através de uma família, de um povo. Então, na casa,
que eu moro, tem a minha família. Então, o Brasil é uma família, chamada família brasileira. Ok? Família brasileira. Então, quando eu percebo que na minha família tem alguém que vai dirigir a minha casa, quando assim o pai se torna-se velho e não pode mais, e já está cansado e cego, alguém tem que dirigir a casa. E possivelmente será o quê? Um filho mais velho, um filho com mais experiência. Então você vai eleger um filho para dirigir a casa. Quando você dirige um filho, esse filho tem que ser responsável pelaquela casa. Então, quando você coloca o filho no topo, no pódio, para dirigir a casa, ele é responsável pelaquilo, por tudo aqui dali. Então, o que ele fizer de errado, recai sobre todo mundo daquele lugar. O que ele fizer de certo, recai sobre todo mundo daquele lugar. Então, a casa é uma família. O Brasil é uma família. Se eu escolho alguém para estar no pódio, esse alguém vai ter que representar a minha família e trazer os benefícios para a minha família. Ele não pode trazer coisas ilegais para a minha família. Ele não pode trazer coisas que não seja indesejada para uma família. Ele tem que trazer coisas desejadas para uma família. Ok? É isso que ele tem que fazer. Então veja só. O último bloco, nosso último bloco, nos trata de 5 princípios da palavra de Deus. O seu candidato terá que ter princípios da palavra de Deus. Por que isso? Ora, a base de uma família é Deus. O centro da família é Deus. Então, se você escolhe alguém de Deus para dirigir uma família, pode ter certeza que vai dar tudo certo. Nada vai dar errado. Mas se você coloca uma pessoa que não é de Deus para dirigir uma família, vai dar tudo errado. Então, um candidato, ele terá que ter 5 princípios. Primeiro, sobre aborto. O que diz a palavra? Deus é contra o aborto. Está escrito lá em Êxodo, capítulo 21, do 22 ao 23, nos trata uma referência sobre isto. Segundo ponto, construção da família. Deus é o primeiro a favor da construção de uma família. Está escrito lá em Gênesis, capítulo 2, 24. 3. Corrupção. Deus é contra a corrupção. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 9 ao 10. 4. Ideologia de gênero. Deus é contra. Gênesis, capítulo 1, 27. 5. Educar o filho. Deus é a favor. Provérbios 19, 18 e 13, 24. Ou seja, os princípios de Deus para o homem são corretos. Se o homem tira os princípios de Deus e coloca os seus princípios, nada vai dar certo. Pode ter certeza disso. 2 mais 2 são 4. É provado que sem Deus o homem não é nada. Deus é o dono do ar, da água, do vento, de tudo que há na terra. Ele é o dono. Se Deus tirar, o homem morre. O homem não é nada sem Deus. Deus, sem o homem, continua sendo Deus. Então o homem tem que ter princípios da palavra de Deus para governar um país. Ele tem que ser de Deus. Se você coloca um homem que não é de Deus para governar um país, ele vai colocar coisas do princípio, ele vai colocar coisas da cabeça dele. E aí vai ferir os princípios de Deus. E aí só vem castigo para o homem. Para finalizar, no Evangelho de Lucas, passagem muito conhecida, já no final da sua Bíblia, de Lucas, Mateus, você vai ver lá que a escolha entre 2 homens,
através de um governador chamado Pilatos. E aí o governador ele diz assim: em que quereis que eu vos solte? Barrabás ou a Jesus de Nazaré? E o povo clama, dizendo: solte Barrabás, prenda Jesus. Então, aquilo que você escolher para conviver para o seu lado é aquilo que você vai sofrer eternamente. Se você escolhe o bem viverás. Se você escolhe o mal te acompanharás. Então escolha a pessoa certa para ficar no pódio, para governar a sua casa, que é o Brasil. Quem escolhe errado, errado permanece. Então, a sua visão que seja a visão de Deus. Escolha um homem que tenha princípios da palavra de Deus, independente de partido ou de religião. Porque se ele tiver princípios da palavra de Deus, pode ter certeza que vai se dar bem. E outra, ele tem que ser temente a Deus. Tem que ser temente ao Senhor. Ok? Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém.